Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição o telefone 38766146, também o telefone da nossa produção, São Paulo, 11 5052 5555. Participando desta edição de Gente que Fala, o advogado Paulo Pelli. Prazer tê-lo aqui, Pelli. Prazer é meu, Zé Copé. Muito obrigado mais uma vez aí pelo convite. Espero que a gente possa aí debater esses temas no momento de frisson político no Brasil e que espero eles tenham aí o bom senso de nos conduzir por um caminho mais tranquilo e mais seguro. Eu te anunciei como advogado, mas você também é economista e escritor. Quando eu chamo Pelli, como você se apresenta? Paulo Pelli, conforme está na... Quando eu digo Paulo Pelli, como você se identifica melhor? Hoje é advogado, né, que é a principal atividade, Sim, como palestrante nessa área do tema do livro, que é o assédio moral, o combate à prática do assédio moral no ambiente de trabalho, que é algo que hoje vem sendo bastante discutido e tem a ver com questões trabalhistas que espero também seja contemplado na reforma, né? Já já a gente fala sobre o teu livro Assédio Moral, uma responsabilidade corporativa. Conosco também o economista Ricardo Montoro. Prazer tê-lo aqui, Montoro. Prazer é meu, Zancopé. Sou um veterano aqui no programa, mas queria fazer uma oportunidade de, antes de cumprimentar o programa, né? O programa, eu sei das dificuldades que existem em você formatar um programa. Esse programa tem 16 anos, se não me falha a memória. 16 anos levando o debate político. Eu já participei de debates políticos aqui muito esclarecedores, aprendi muito. Portanto, estão de parabéns e sempre que convidado estarei, sempre que possível, presente. Ricardo Montoro, atualmente você é vice-presidente da Coab, isso? Exato, né? Companhia Metropolitana de Habitação, Companhia Municipal, e um trabalho lá de regularização de terras, um trabalho também de sustentabilidade. Eu não posso me conter, você desistiu de ter um cargo eletivo? A pergunta enseja uma reflexão muito grande, né? Você, no atual sistema eleitoral, é muito difícil a eleição de uma pessoa, não digo que eu seja novato, mas uma pessoa que não tem uma estrutura. Você pega um advogado, um atual vereador, um atual deputado, ele tem um gabinete à sua disposição, com automóvel, com funcionários pagos, todos trabalhando para ele. E uma pessoa como eu, que embora eu tenha um cargo, eu tenho que me desincompatibilizar, eu fico desempregado, está dificílimo arrumar dinheiro para uma eleição. Eu acho que enquanto esse regime persistir, os candidatos, se Deus quiser, melhorem, mas não vão melhorar tanto, a não ser que seja instalado o voto distrital. O voto distrital que você vota na sua região. Eu não posso me conter sempre que eu encontro fazer essa pergunta, porque faz falta, o parlamento ressente da ausência do Ricardo Montoro. Eu já disse isso inúmeras vezes e vou repetir sempre, né? Alguém que precisa de gente boa. Vou resumir assim, o parlamento precisa de gente boa lá. Eu agradeço o seu elogio, Zé Copé. Também conosco o empresário Cláudio Honor Grifo. Prazer tê-lo aqui, Cláudio Honor. Boa tarde, Zé Copé. O prazer é meu. E pelo que eu senti aqui, Ricardo Montoro, um privilégio, Dr. Paulo também. Olha, estou cercado, muito bem acompanhado aqui. Você é especialista em motores automotivos? Positivo, Zé Copé. Especialista já em uma vasta, até assim no meio
quilometragem bastante grande nisso aí já. Vai para 27 anos aí trabalhando no ramo de retificação automotiva, principalmente. Fazemos outros segmentos também. É muito interessante. A quilometragem é longa. Tá vasta. Ali são várias manutenções e retíficas, mas estão aí. E a gente veio hoje convidado, agradecendo bastante. Vamos dar algumas dicas de como proceder, manutenção, o que se pode evitar. Ok. No assunto de hoje, o governo espera aprovar no plenário do Senado o projeto que trata da reforma trabalhista. A votação será o maior teste de força do presidente Michel Temer, que tem nas reformas seu principal argumento para se manter no cargo e superar a crise política que enfrenta. Diferentemente da reforma da Previdência, a trabalhista é mais simples de ser aprovada por precisar de maioria simples no plenário, que representa voto de 41 senadores. Paulo Pelli, Montoro, Cláudio Nor, reforma trabalhista... Eu acho que a reforma trabalhista ela vai passar, né? Mas isso é um detalhe de todo o processo de crise que nós estamos enfrentando. A reforma da Previdência já é mais difícil. O processo do Michel foi aprovado na comissão ontem, o relator deu parecer favorável, vai ser votado, foi fatiado, isso vai se alongar. Eu acho que as pessoas que poderiam decidir não estão prestando um bom serviço à nação. Realmente a coisa tinha que ser resolvida com rapidez. No meu entender, qualquer das soluções seria razoável, a permanência do Michel ou a permanência do Maia, que é o presidente da Câmara, o seu substituto direto. Eu acho que ambas... Agora, tem que parar com essa... Você vê o jornal é só denúncia, é uma coisa impressionante. Eu não sou contra isso, não. Eu acho que isso, a Lava Jato é um marco para o Brasil. Mas está na hora de pensarmos mais sério em reformas verdadeiras. Paulo Pelli? Bom, o que eu vejo ali, o Montoro tem razão, essa mistura de político com aquilo que é essencial para o país tem trazido aí um grande atraso para o Brasil. O perigo é a volta daquele do quanto pior, melhor, e que as pessoas ficam aí desejando que, por conta de um problema que é de natureza política, outras coisas deixem de acontecer. A reforma trabalhista ela é importante. A maioria das pessoas que falam em relação à reforma trabalhista não leu uma única linha sobre o tema, acompanha mais ou menos o que vai na opinião que está na mídia ou essas falsas mensagens que muitas vezes são encontradas nas redes sociais, via Facebook, via WhatsApp. Então o que nós temos que fazer é assim, a reforma trabalhista é importante para o país, não há precarização do emprego como a maioria das pessoas dizem, as questões serão negociadas e o sindicato vai se fazer presente nessas negociações. O sindicato agora, com o fim da contribuição obrigatória, terá de volta o seu papel, que é um papel importante nas relações do trabalho, que é o de se fazer entender perante o seu público, que é o seu associado do sindicato, o seu sindicalizado, e aí vai ter que começar a demonstrar para este sindicalizado que presta um bom trabalho. Hoje, com a contribuição obrigatória, há, em alguns casos, muita acomodação e os trabalhadores acabam não sendo bem representados. Com o fim da contribuição obrigatória, a reforma trabalhista não traz precarização para as relações de trabalho, os sindicatos se farão mais presentes e terão, então, um compromisso de mostrar para aqueles que representam que realmente está nas negociações para fazer com que as relações entre empregador e empregado sejam melhores. Você só me dá um minutinho só. A verdade é que não existe nenhuma... A reforma trabalhista não tira nenhum direito do trabalhador. Isso, não precariza absolutamente nada. Não precariza em nada, você está com toda a razão. Verdade. Cláudio Nor Grifo é empresário. Como vê essa possível reforma? Vem com o pé, é interessante, né? O Ricardo Montoro falou uma coisa muito verdadeira. A gente está passando por uma turbulência, né? E eu acho que realmente tem que levar em consideração que os projetos não podem ficar parados. A gente tem reformas trabalhistas, tem reforma do Congresso, tem que ser feita. E uma coisa não pode encobrir as outras. Tem prioridade sim, fica esse ponto de interrogação até então, vai sair reforma trabalhista, não vai beneficiar, vai tirar direito? Não, tem que ser uma coisa bem pensada, bem analisada e justa, né, para todo mundo. E o país não pode ficar refém disso. Posso dar mais uma interrompida até para esclarecer? É claro que os números não são exatos,
mas com certeza o Pele deve saber melhor do que eu. Nós temos sindicatos no mundo inteiro. Na Europa, na França, 180 sindicatos. Na Inglaterra, 120, 140, 150. Aqui são mais de 4 milhões de sindicatos. Quer dizer, é um número absurdo. Quer dizer, o pessoal vive da contribuição sindical para profissionalizar o seu sindicato, né? Não é um portador de defesa dos seus direitos, porque você faz uma negociação com o seu empregado, um mês depois o empregado entra na Justiça do Trabalho e você é penalizado. Quer dizer, eu acho que essa reforma ela tem que ser inteligente e está indo no caminho correto, e eu acho que ela é urgente que seja realizada. E a questão da reforma, até para completar, Montoro, é importante que, nesse momento, a classe política consiga diferenciar aquilo que são os interesses político-partidários daquilo que é importante para o Brasil. Que desembarquem no governo Temer, aqueles que quiserem desembarcar, mas que permaneçam à frente para votar questões importantes para o Brasil. E a reforma trabalhista é uma reforma que eles têm que votar pensando no Brasil e não pensando nos partidos. Vamos pensar no Brasil. Montoro, você é filiado ao PSDB. Sou filiado ao PSDB, fundador Do PSDB. É. O assunto é a saída ou não do presidente Temer do cargo que ocupa atualmente. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, seu sucessor imediato, até pouco tempo, ele, né, era favorável ao presidente Temer, mas aí aquele negócio, né? O cargo atrai, né? Mas o Maia continua dando um exemplo de uma atitude coerente, né? O PSDB está se formando dentro do PSDB de uma maneira muito democrática, sem nenhuma... É verdade que o PSDB ontem decidiu não decidir? Decidiu não decidir, o que não é novidade para o PSDB. Mas existe uma tendência forte de se afastar do governo, do ponto de vista de cargos no governo, e trabalhar pelas reformas. Eu acho que isso que é importante, né? Eu não tenho uma posição formada, eu sou do PSDB, fundador, não vou sair do partido, vou lutar dentro do partido, mas a saída do apoio ao presidente Temer não é isso que vai agitar, vai modificar o equilíbrio. Pelo contrário, acho que não afeta em nada. E o Maia já seduzido pelo cargo que está bem próximo dele, ali, nas portas dele? É muito difícil para um político que já tem como vaidade uma de suas características fundamentais. O político é vaidoso. O político Se não fosse, não seria político. Não seria político. Ele gosta de fazer discurso, ele gosta de aparecer. Então, é normal que o Maia está vislumbrando a possibilidade de, sem trair o Temer, ocupar a presidência da República. Como é possível sem trair? Sem trair. Sem trair? Mas quem resolve é o plenário. Ele pode se abster. Cenário que você colocou agora, sem trair o Temer? Sem trair o Temer, que hoje ele é um fiel escudeiro do Temer. Ele não está... Mas ele está vislumbrando que a situação do Temer está se desgastando tanto, ao ponto de já ter perdido ontem, vai perder na próxima votação. O Janot, de maneira arbitrária, fatiou a denúncia em 3, quer dizer, ele vai ser derrotado várias vezes, é o que indicam as pesquisas, é o que indicam os comentaristas políticos, e o Maia está aí se posicionando, se preparando para uma eventual ascensão ao governo. Mas isso não significa uma traição. A impressão que dá é que o Maia está, na verdade, comandando um programa de Masterchef, para saber quem é que vai fritar melhor o Temer, né? Essa é a impressão que eu tenho. Pensa no homem de sorte, né? Ele parece que está assim, num programa culinário, quem vai fritar o Temer melhor, né? Então, ele está aguardando. E o Temer está se defendendo. Muitos achavam, né, que o Temer ia abrir mão logo, depois que eu ouvi aquela entrevista, né? Depois você analisando os aspectos todos do que foi feito, do que foi permitido, para mim, arbitrariamente e erroneamente pelo presidente do Supremo e pelo procurador-geral, admitirem esse tipo de atitude, de poder gravar. Eles treinaram a delação premiada com autoridades, e isso me pareceu um pouco de exagero. Em todo caso, é o que está aí, vamos ver o que acontece.
Pele. Não, isso que o Montoro falou realmente é um absurdo dos absurdos. É como você colocar a arma na mão de um outro bandido para ir lutar contra uma outra facção. Quer dizer, isso não cabe de maneira nenhuma. Realmente há um exagero. A Lava Jato, como o Montoro disse, assim, é um grande marco na história do Brasil. Porém, alguns desdobramentos da Lava Jato, com algumas atitudes do STF, por exemplo, têm deixado muito a desejar. A Procuradoria-Geral da República, que, via de regra, faz um bom trabalho, tem também, muitas vezes, nesse assodamento, muitas vezes parecendo até de viés político, vai por caminhos que não são caminhos bons, não são caminhos bons para a democracia, não são caminhos bons para o direito, e não são caminhos bons para que a gente tenha isso como exemplo de conduta. Então, a gente vai para uma questão ética lá de trás e vai ver o seguinte: onde que a gente pode enquadrar do ponto de vista ético a atitude da PGR e a atitude do STF? Você não consegue enquadramento dentro do ponto de vista ético. Eles cometendo, para mim, também um deslize ético tão grave quanto os outros que eles estão querendo condenar. Que fique claro, desculpe interrompê-lo, que fique claro, telespectador, que o que fizeram, a gravação, foi permitida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Procurador-Geral da República. Isso me parece um abuso autoritário de quem não tem nem respaldo popular para fazer. Esse compromisso com a ética mesmo. Eu acho que faltou realmente com o cidadão Cláudio Honor vê esse cenário como? Zé Copé, eu acho assim, né? O Maia é um homem de muita sorte, né? O Cunha foi cassado, ele assumiu. Agora o Temer está aí nessa corda bamba aí, pode ser que ele também... foi eleito. Foi eleito, e agora ele está vislumbrando novamente, quem sabe, chegar a esse ponto, esse poder. Mas eu acho assim, voltando até o assunto do PSDB, eu acho que deveria ter, sim, talvez um pouquinho mais. É lógico, a gente imagina que vai ganhar um pouquinho de tempo, tem que ver as coisas acontecer, é política, né, tô falando disso, mas pela grandeza do partido, deveria, às vezes, se posicionar um pouquinho melhor, tá pensando realmente no ano que vem. Exato. É um ano de eleição. Ano de eleição. Então, tá se tomando muitos cuidados, né? Então, mas a gente da população que vê, que a gente vai muito atrás do noticiário que sai pra gente. Acho que deveria se posicionar um pouquinho melhor, mas acho que isso vai acontecer, é questão de tempo. Ali eles fazem as coisas para ganhar tempo um pouquinho, sai uma denúncia, já não é julgado de imediato, demora um pouquinho para... O Cláudio Honor, ele pegou no âmago da questão. O ano que vem nós temos eleições marcadas, diretas, constitucionais para presidente da República, senadores, deputados federais e estaduais. Então o que está acontecendo hoje, nós vamos em julho, né? O processo pode se prolongar. O Pele me falou que pode se prolongar 180 dias. Quer dizer, é um absurdo nós temos 2 eleições presidenciais em um ano, né? Então, uma solução conciliatória seria um acordo feito, um acordo ético, né? Mas feito com toda a Câmara, no sentido de dar permanência de um presidente que fique até o final e vamos fazer eleição e quem ganhar vai governar. Aí ele teria que renunciar. Aí o Michel Temer teria que renunciar. E renunciar. Senão, nesse processo agora, se essas acusações forem aceitas, tal, aí o Temer é afastado e fica 180 dias... Afastado, porém morando no Jaburu, com as prerrogativas de presidente. Fica que nem o Vaticano, que tem 2 papas. Fica uma coisa totalmente... Ele repete o papel da Dilma, ele vai ficar exatamente como ficou a Dilma no impeachment dela. Exatamente como ficou a Aguardando Dilma. uma decisão final e... Mas, Pele, como seria? O Montoro, eu acho um absurdo, e Montoro fez uma abordagem, eu acho um absurdo quando as manifestações por diretas já, nós temos diretas já. Nós temos diretas, claro, eleições diretas. Então, quando sai nas ruas, diretas, nós já temos, e existe, né, o calendário que determina uma periodicidade de eleições de 4 em 4 anos. Esse movimento das diretas já foi um movimento fictício, bobo, factoide, criado que foi feito, vamos falar português, claro, que foi feito pelo PT, que queria pôr, num momento específico, fazer uma eleição direta para colocar o Lula, que estava com uma popularidade expressiva. Não tem sentido, é anticonstitucional, vamos aprender a obedecer o que manda a Constituição, né? E o que a Constituição manda, que no artigo 81 da Constituição está claro lá quais são as condições. Claro. Então, até o 2º ano do mandato, você teria eleições diretas. Exato. Depois que você iniciou, passou pelo 2º ano do mandato... Começaram os últimos 2 anos.
nos 2 últimos anos você não tem mais a questão das eleições diretas, teriam que ser chamadas, no caso da renúncia ou falecimento do presidente, eleições indiretas, e aí agora estão querendo criar uma situação diferente, mas ela é oportunista. Oportunista. Tem projetos no Congresso para modificar essa questão, mas hoje eleições diretas não cabe dentro do texto constitucional analisado puro e simples. Agora, as pessoas começam a procurar outros ensinamentos por trás daquilo que está na letra da lei, mas a lei pura e simples é o seguinte, hoje não tem eleição direta. Aí, no afastamento do Temer, assume o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, até que haja o afastamento definitivo dele, e aí, então, ele teria 30 dias para eleições indiretas. Ele teria que convocar as eleições. Isso já seria só... Se nós estamos em julho... Isso só depois do Réveillon. Só depois do ano que vem. Como o Brasil começa a funcionar depois do Carnaval. Exato, então vamos... Mas veja, nós não teríamos nem o Congresso funcionando nesse período. É muita irresponsabilidade pensar dessa forma. Você não pode admitir no mesmo ano 2 eleições diretas para presidente. E, na verdade, em pouco mais de em menos de 2 anos, nós teríamos 3 presidentes com chance de 1/4, porque o Maia ficaria temporariamente no período de convocação das eleições indiretas, e depois teríamos mais 1/4 presidente para ir por 7, 8, 9 meses, sabemos lá quanto, até as eleições no final do ano que vem. Montoro, deixa eu aproveitar quando eu perguntei sobre a tua filiação ao PSDB e essa ironia de que o PSDB decidiu não decidir. O cargo mais importante que o PSDB ocupa é o Itamaraty. Me parece que sim, né? Tem cidades, tem o Bruno Araújo, né, que é de cidades, mas o mais importante é o Luísio no Itamaraty. No Itamaraty, E não há nenhuma sinalização de que ele se afaste. Não, ele tá defendendo a permanência o PSDB está dividido, né? Sim. Claramente dividido sobre se continua apoiando o governo ou não. Vão tomar uma decisão, né? O PSDB... famoso por estar em cima do muro, mais uma vez está em cima do muro. Me parece que nesse finalzinho de ano não haverá nenhuma decisão. Uma dúvida cruel. Cada dia que passa, o Tucano fala, passou mais um dia. Nós viramos semestre agora. Peli, esse teu livro, Assédio Moral, uma Responsabilidade Corporativa. Aliás, o prefácio é do Dr. Osiris Silva, não é? Grande brasileiro Osiris Silva. Esse é um exemplo de cidadania, de compromisso com o país, e que me deu a honra de prefaciar esse livro. Parabéns. Assédio moral. Então, o assédio moral nas relações de trabalho... Assédio moral é a cantada que não deu certo. Não, aí iremos para o assédio sexual. Sim. O assédio moral é aquela pressão exagerada dentro do ambiente do trabalho. Precisa que se esclareça isso. Tirando as condições... Porque quando se fala em assédio, a primeira imagem é assédio sexual. Não, assédio sexual. Mas é preciso que se esclareça isso. Então, é preciso que quando se fala em assédio, o cara deu uma cantada e não deu certo. Isso aí vai do assédio sexual. Sim, mas é este outro assédio a que você se refere aqui. Assédio moral é completamente diferente. Bastante diferente e se relaciona no sentido seguinte, com aquelas lideranças ou empregadores que tratam os empregados atacando a sua dignidade. Exato. Isso é previsto no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal do Brasil, que é o respeito à dignidade da pessoa humana. Então, xingar, falar palavrões, ficar ofendendo as pessoas, humilhando publicamente, tirando as suas condições de trabalho, descumprindo condições de ambiente do trabalho, quer seja do ambiente de relações, quanto do ambiente físico do trabalho. Todas essas questões podem ser enquadradas dentro do campo do assédio moral nas relações trabalhistas. E o ponto que deve ser observado é que ele é mais frequente do que o assédio sexual? Muito mais frequente, apesar que o assédio sexual também, mas o assédio moral hoje, praticamente quase todas as ações trabalhistas têm um pedido de assédio moral contido nela. Porém, há uma ressalva aí, que é um exagero por parte de alguns dos meus colegas advogados, que mesmo quando não tem algo muito claro, eles colocam na base do se colar colou, o que deixa uma certa falta de credibilidade na questão das ações trabalhistas. Porém, hoje há uma questão muito boa, que é o seguinte, o judiciário já tem isso muito claro. Então, o judiciário hoje julga muito bem as questões que são colocadas como assédio moral no ambiente do trabalho, sabendo separar
com um grande nível de acerto a questão do joio e do trigo. Há reclamantes que fazem uma reclamação contendo assédio moral que é muito válida. É o empregador que trata a pessoa de maneira descortês, humilha publicamente, chama por apelidos. Coloca apelidos, né? Coloca apelidos, alguns até de conteúdo racista. Então, essa questão do tratamento do assédio, quando ele se constitui uma injúria, já é previsto, inclusive, criminalmente, que é a injúria racial, artigo 140, inciso 3 do Código Penal Brasileiro, e o assédio sexual. Esse também é crime, que é o artigo 216A do Código Penal Brasileiro. Então, hoje já há até uma tipificação na esfera penal para esse tipo de atitude. E o compromisso é que as empresas façam um treinamento adequado para as suas lideranças e até para os seus titulares, né? Para que saibam que, assim, o tratamento entre empregado e empregador tem que estar contido na letra da lei, e ele tem, o empregador, o direito de coordenar, disciplinar e organizar a sua atividade, desde que não passe por cima do respeito à dignidade da pessoa humana. Perfeito. Um dos itens a que você se referiu aí diz respeito a denúncias infundadas. Isso, há muitas denúncias infundadas, e a gente percebe isso muito claramente. É um item do teu livro aqui. Isso, é um item que eu abordei exatamente para alertar sobre essa questão. A história do colar-colou. Há uma boa parte de denúncias que são mais do que corretas, verdadeiras e necessárias que sejam feitas. Mas há uma parte na base do se colar-colou, porque na Justiça do Trabalho não tem o pagamento do honorário de sucumbência e não há penalidade para o reclamante, pelo menos até a nova reforma. Na nova reforma, esse é um viés que vai ser corrigido e que vai trazer uma relação melhor nessa questão. Então, as denúncias infundadas hoje não tem penalidade, mas na nova reforma ela já está contemplada com a questão do honorário de êxito para outra parte e do pagamento de multa por parte daquele que reclamar de forma indevida. Mas, Peli, quando chega, como é que o procedimento, quando o Ministério Público do Trabalho toma conhecimento disso? Então, o Ministério... Como é que chega até lá? Esse é o meu questionamento, né? Porque fala assédio. Quando uma pessoa... O caminho é o Ministério Público do Trabalho. A Delegacia do Trabalho começa Sim. muitas vezes com uma reclamação do sindicato, porque você tem o assédio moral coletivo, né? Quando você pega todo um grupo de trabalhadores que são submetidos à prática do assédio moral. Por exemplo, o tal do pagamento de prendas, né? Tem pessoas que acham que para estimular um determinado empregado ou um grupo de empregados, normalmente em áreas comerciais, áreas de vendas, você tem que, então, criar estímulos por um lado e pagamento de prendas, que é uma humilhação coletiva, de outro, né? Há casos em que as pessoas são obrigadas a vestir uma roupa com uma tartaruga, ter um abacaxi em cima da sua mesa, pagar Como é que é pagar isso? Flexões. Tem um caso... Tem um caso. Pagar flexão é do exército, da pois escola. Mas as pessoas fazem isso para aqueles que não atingiram as metas, por exemplo. É um absurdo que existe. Existe Como se fosse uma penalidade. Olha, vou contar rapidamente um Como caso. Como é que é colocar abacaxi em cima do... Porque você ficou com o abacaxi, você ficou com o abacaxi da empresa. Ganhou o troféu abacaxi porque isso foi um assédio pior. moral. Isso é terrível. É uma agressão. Houve um caso que eu acompanhei, que o gerente de vendas estimulava os seus vendedores, né, chamava dos meus leões e minhas leoas, né? Então, quando ele chegava de manhã, na hora do início dos trabalhos, assim, meus leões, o pessoal fazia aquele ruído, o rugido, né, parecido com o do leão, minhas leoas, a mesma coisa. Só que quando terminava o mês, havia o pagamento e a premiação dos leões, e aqueles que não tinham atingido as metas eram os gatinhos. Miavam. E aí miavam. E aí o que acontecia? Os leões iam para a churrascaria comemorar o êxito do cumprimento de metas. E os gatinhos, não. Então já tem aí aquela questão de discriminar, porque uns vão, outros não, já é assédio. E quando voltavam, ele ainda tinha a coragem de colocar pires com leite sobre a mesa, para que os gatinhos viessem e fossem lá, então, lamber o leite. Para deleite... Isso é fato? Isso é fato, isso foi para a justiça, eu acompanhei o processo. Foi na região... Foi na reformas. Foi na região do Grande ABC. É um negócio absurdo, e tem coisas piores do que essa.
Na contracapa do consta livro... no teu livro? Isso consta. Na contracapa do livro, tem uma sentença que foi dada de 10 milhões para uma grande empresa de bebida nacional, que todos nós provavelmente prestigiamos quando vamos tomar uma cerveja gelada. Não é leite não, né? E que ela... Não é cerveja. Não é do gatinho. É cerveja, e é uma grande cervejaria que pagou uma multa para o Ministério Público do Trabalho por assédio moral coletivo, numa prática parecida com essa, só que aí foi, na verdade, as pessoas se paramentarem com roupas de palhaço, né? O que também é tão grave quanto, e a sentença foi de 10 milhões de reais. Olha só. Deixa eu pedir a gentileza de vocês para entrar em contato com a Gisele Souza, da FIPESP. Gisele, boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde aos debatedores do Gente que Fala. Gisele, vamos continuar abordando a reforma da Previdência, que mantém proposta de contribuição mínima de 25 anos para se aposentar. Essa questão do tempo limite para a aposentadoria já havia sido decidida, Este Gisele? programa Então, Zancopé, no texto base sim, mas agora os deputados seguem na votação dos destaques e nas alterações ao texto base. A Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara rejeitou nesta terça-feira, dia 9, por 22 votos a 14, o destaque apresentado pelo PCdoB para manter em 15 anos o tempo mínimo de contribuição para que os beneficiários do regime geral da Previdência Social possam se aposentar. A regra é vigente hoje, mas a proposta do governo, e que neste ponto foi mantida pelo relator, o tempo mínimo de contribuição passa para 25 anos de contribuição, Zancopé. E quanto à paridade para servidores? A comissão também rejeitou, por 22 votos a 14, o destaque do PSB, que buscava manter a paridade e a integralidade dos novos benefícios de aposentadoria dos servidores públicos que entraram antes de 2003. O deputado Bebeto do PSB Bahia defendeu as regras atuais para esses servidores. Segundo ele, de acordo com o substitutivo, os servidores que entraram antes de 2003 terão de cumprir imediatamente as idades mínimas de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens para manter a integralidade dos seus benefícios. Para o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, esses servidores ainda têm a possibilidade de se aposentar com a média de todos os salários. Ele reconheceu que a regra é mais dura, mas explicou que é necessária para evitar que o país passe por sucessivas reformas como a Itália. Mas, Gisele, houve votação quanto a novas isenções? Um destaque que pretendia manter a possibilidade de concessão de novas isenções previdenciárias também foi rejeitada pela comissão por 23 votos a 16. Com isso, fica mantido o texto do relator, deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS Bahia, que veta novas desonerações, salvo as concedidas para empresas do Simples Nacional, microempreendedores individuais, os MEIs, trabalhadores domésticos e rurais. O relator da reforma da Previdência chegou a sugerir adiar a votação do destaque do PHS. O argumento dos deputados é que essa proibição pode atingir as entidades filantrópicas que têm imunidade constitucional no caso das contribuições previdenciárias, causando insegurança jurídica. A votação, no entanto, foi encaminhada normalmente. Mas, Gisele, o que todo mundo se pergunta hoje é se pode haver acúmulo de pensão e aposentadoria. A comissão rejeitou ainda, por 23 votos a 14, destaque do PT, que pretendia eliminar as novas regras de cálculo da pensão por morte. Com isso, fica mantido o trecho do texto base do relator, deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS Bahia, aprovado na semana passada. O parecer proíbe o acúmulo de aposentadoria e pensão, exceto para o valor de até 2 salários mínimos, R$ 1.874 hoje. A regra proposta por Arthur Oliveira Maia prevê como pensão 50% da aposentadoria do cônjuge que faleceu, mais 10% por dependente, até 100%. Assim, se um casal tiver um filho, por exemplo, a pensão será equivalente a 70% da aposentadoria, mas somente até a maioridade do filho.
Gisele, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e o nosso boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Nossa parceria Gente que Fala FIPESP, desde o início do Gente que Fala, há 16 anos, a FIPESP continua conosco, trazendo informações não apenas de interesse aos associados, mas ao público em geral. Conosco hoje o economista Ricardo Montour, é vice-presidente da Coab, o advogado e escritor Paulo Pelli e o empresário Claudionor Grifo, que é especialista em motores automotivos. Claudionor, tem um detalhe, aliás, outro dia o Dr. Fadlo esteve aqui com a gente e quando a gente conversava eu dizia que as mulheres fazem prevenção, vão anualmente ao seu ginecologista e tal, e o Dr. Fadlo acrescentou, os homens também, toda semana eles levam o carro ao posto, fazem a revisão normalmente, cuidam. A prevenção com automóvel é constante. É primordial, viu? Olha, geralmente É priorizam primordial. mais. Eles priorizam mais. Assim, é interessante, né? Hoje as mulheres elas adquiriram muitos direitos e na área de veículos também a gente atende uma clientela já percentualmente muito grande, né, de mulheres. E assim, eu posso falar, Zancopé, que no quesito ali de manutenção ou prevenção, evidentemente que a maioria ainda é de homens, mas os dois assim procuram até economicamente, eu trabalho com área que os custos são um pouquinho alto, os dois procuram até se cercar de cuidados praticamente iguais ali. Que cuidado o homem tem com o carro realmente? O que mais preocupa? E pô, gasolina. Isso é normal. Essa não é uma preocupação muito das mulheres. O homem, assim, se preocupa bastante. É que o carro esteja em condições. Antigamente a gente pensava assim, vou viajar. Então você sai correndo, vê pneu, vê se está tudo certo o motor. Hoje isso já não é. Tem que estar para o dia a dia. Pneu, freio, parte de elétrica, motorização tem que estar constante. Então a preocupação mesmo hoje é não ficar sem o automóvel. Estamos muito, muito dependente dele. E é óbvio, porque a locomoção... Não ficar sem o automóvel é prioridade? É a prioridade, porque assim, a troca de óleo, ela é feita, tem os seus vacilos. O maior problema que a gente encontra lá hoje ainda é assim, manutenção de óleo e água, duas coisas que são assim, parece que são... Nossa, mas isso para é muito no básico. posto, o cara vai lá medir, então não é da gente isso daí. Você parou o carro no mas posto... eu vou te falar uma coisa aqui que Você você não vai mais parar no posto. Óleo, já vê água, ó. Doutor, precisa trocar o óleo, ó, a água tá baixa. Então isso... Zancopé, assim, se nós tivéssemos que pagar comissões a frentistas, olha... Nós estava porque assim, não é o procedimento ideal. Infelizmente, talvez até a boa vontade deles é válida, mas não é. Hoje em dia nós temos muitas marcas de carro, marcas de óleo que você tem que colocar ali na reposição. Quando tinha só o Fusca era mais fácil, mas você não é dessa época do Fusca. Olha, eu vou te falar para você, pegou viu? só o Fuscão. Montei alguns motores de Fusca também. Na nossa época do Fusca era primordial. Era óleo... E no Fusca refrigerado a ar, não tem água, mas a preocupação com o óleo era sempre constante. E o nível de kart dele é baixo, mas hoje é assim. Quando você fala inúmeras marcas, eu já me remeto ao Fusca, né, Pérez? Hoje você pega ali o catálogo de peças, eu imagino assim, eu tenho meu genro lá, que ele é comprador, e eu imagino que ele fica assim até polvoroso, porque é centenas, milhões de peças e medidas e tamanhos. No geral, a qualidade do carro que se vende no Brasil melhorou? Montoro, assim, no geral, infelizmente, assim, nós tínhamos carros mais robustos que duravam mais. Hoje nós temos carros com tecnologia assim, muito primordiais, né? Que tem ar-condicionado digital, você tem ABS, que hoje é lei, mas assim, no geral... É 20 anos, 25 anos, 30 anos. Não é assim aquela qualidade que nós tínhamos, não. Mas, Claudio, você ia fazer um reparo sobre essa questão da gente parar no posto e enfiarem lá a varetinha para dizer qual é o reparo Paulo. que você ia fazer sobre esse assunto aí que me interessou. Isso é importante. Né? Me interessou. Isso é o que eu faço, né? A gente trabalha com motor e a gente visualiza isso todo dia. Né? Toda hora. Então, a gente vê o motor aberto, a gente vai procurar alguma informação, por que ele chegou àquele ponto. Então, assim,
a não troca de óleo, principalmente no tempo certo, com a marca de óleo certa, a discriminação correta, ela acontece muito disso. Então você para no posto, geralmente o frentista, assim, ele vai na determinada marca do óleo do posto, ele não tem aquele óleo específico para o seu carro, mas ele vai falar para você, olha, tá faltando meio litro. O ideal seria falar para você, falta meio litro, procure o óleo adequado e vai lá e troque ou até complete. Mas às vezes ele fala, esse vende, é bom pro seu carro. Ele vende a marca da bandeira do posto tal, e assim, infelizmente, a mistura de um óleo com outra marca não é o mais adequado para os motores, não. Mas, Claudio Honor, eu me referi ao Fusca, mas naquela época tinha só uma luzinha no painel. Quando ela acendia, era um problema. Hoje é tudo computadorizado. Quando acende uma luz daquela, é um problemão. É um problemão, mas eu vou te contar outra coisa. Existe um item de luz, nós falamos de óleo, vamos falar de temperatura. Monte de luzinha lá. São muitas e cada uma delas realmente tem a sua função. Hoje depende muito de equipamento, que o mecânico, de uma certa maneira, ele tem que estar muito bem equipado, não dá aí só no tato de antigamente, no barulho. Você tem que ter um equipamento por trás de você para te dar um suporte para só para você detectar o que significa aquela luz. Como no barulho? Antigamente, assim, eu tinha mecânicos lá dentro da oficina, né? Que chegava um Fusca, vamos pegar o termo do Fusca. Ah, não, esse carro tá falhando o terceiro cilindro. Pelo barulho ele identificava. Hoje não. Hoje tem que ter uma mala de equipamento, um computador enorme. E olha lá ainda se você consegue. Mas é certo que o homem faz a manutenção do seu carro mais do que as mulheres vão ao ginecologista. Não é bem um mérito, mas faz ainda. Assim. Doutor Paulo, Carla da Moca, possível ida de Rodrigo Maia para a presidência não é uma tragédia anunciada, já que ele está sendo investigado em 3 processos no STF? Saiu um entre o mesmo. É assim? Olá, Carla, você tem toda a razão. Por isso que tem que haver bom senso da classe política nesse momento, porque o afastamento do presidente Michel Temer não traz uma solução, pelo menos no meu entendimento, para o Brasil. É apenas um interesse político partidário de alguns partidos que querem se aproveitar desse momento de crise, mas o que eu entendo é que um pouco de estabilidade para que a economia consiga se assentar e retomar o crescimento, para que a gente tenha de volta os empregos, seria o melhor caminho. Muito bem. Porém, me parece que a classe política não está preocupada com isso. Eles estão preocupados com os seus cargos, com a sua permanência no poder, com as sucessões em que os partidos venham a se beneficiar pela tragédia de um partido, o outro se beneficia, mas quem sofre de fato é o povo brasileiro. É o Brasil. O que nós precisamos é de estabilidade política para que a economia retome, para que os empregos voltem, para que nós possamos sonhar com aquele Brasil que anunciaram para a gente há uns tempos atrás e que estava num bom caminho, mas aí nós vemos tudo que há de corrupção, tudo que há de bandalheira, e assim, não escapa, pelo menos até agora, nenhum partido, praticamente boa parte da classe política, há raras exceções que poderiam se apresentar hoje para falar, olha, eu vou ser o sucessor do Temer e vou levar o Brasil para um bom lugar, e eu não tenho nada que manche a minha história, a minha biografia. Não surgiu ainda. E não me parece que haja alguém disponível para isso. Não tem candidato para uma sucessão, uma eleição. O Maia, como bem a Carla lembrou ali, ela bem lembrou o seguinte, o Maia está na mesma situação dos demais. Um monte de processos aí, investigado pelas essas questões ligadas a propinas e corrupção. O Aécio, que era o candidato junto com a Dilma, também está enrolado até o pescoço. Então, infelizmente, Carla, é uma tragédia anunciada e é uma tragédia mesmo. Quando a gente vem aqui para... Pois não. Desculpa interromper. Assim, nesse quesito, assim, vamos falar do Maia, eu vejo assim, né? Realmente nós estamos passando por um momento histórico, né? O que a gente tem visto aí, Lava Jato, denúncias e até algumas prisões, alguma coisa que há um certo tempo atrás não existia, né? E a gente tem que tomar muito cuidado quando fala gente, até esses deputados, porque tudo bem, o Maia, suponhamos que ele chegue lá e assuma o cargo, né? Mesmo com um monte de parâmetros ali, talvez não favoráveis. E o próximo presidente tem que se tomar muito cuidado com isso. E se depois também uma falha de um outro presidente,
Como que é? A cada 2 anos vai trocar de presidente, vai dar direito ao outro partido também caçar apresentar um monte de denúncia. É um país enorme. Nós temos um grande país. Deveria existir um processo em que os candidatos fossem analisados no momento do seu registro. Eu já tenho Mas aí é a isso. ficha limpa. É um pouco da ficha foi limpa. atropelada. A ficha limpa está precária. Né? Está precária. Foi Você, atropelada. você quer ser candidato, um dos itens é você mostrar sua ficha. Doutor, é exatamente isso. No meu tempo era folha corrida, né? Você tem que mostrar o que você tem algum processo, você tem algum, né? Para saber. Mas sem a reforma política profunda e sem a questão do financiamento de campanha, nós não vamos ter esse político ficha limpa tão a curto prazo. Não tem reforma política, porque são os políticos que votam a reforma Mas política. esse é o grande problema. Teremos. Esse é o grande problema. São os deputados que votam uma possível reforma política. Então Sobre nenhum deles vai de dar, campanha, nenhum sobre deles tudo, vai pois dar é. um tiro no pé. Pois é. Mas Esse é o a grande gente problema. usou a palavra credibilidade agora há pouco. Esse país ele tem que sim encontrar o caminho dessa credibilidade. Claro que tem que procurar. Essa é a grande questão. Montoro, eu vou transferir para você. A pergunta que foi feita, tem algum... Trocar o Temer pelo Maia é 6 por meia dúzia? Pode ser, pode não simplificando ser. Eu não saberia responder com Sim. muita propriedade. O que eu quero é que seja resolvido. Sim. Que seja resolvido, né? Para o bem do Brasil, que Deixa o fique Brasil o Maia. andar, né? Hã? Deixa o Brasil andar, né? Deixa o Brasil andar, exatamente. Para aprovar as reformas, o déficit da Previdência cresce todo ano. Então, mas eu acho que existe um movimento, Zacopé, de um entendimento nacional em torno de alguma solução que me parece ser o Maia. Perfeito. Claudionor Wagner, do Tatuapé, pergunta se no teu setor é muito difícil encontrar profissional qualificado. Cursos profissionalizantes são suficientes? Esse que você falou aí não passou por curso suficiente. Aquele que eu ouvia e falava, ó, terceiro pistão está falhando. Mas naquela época lá existia assim, até o interesse maior. Né? Geralmente o adolescente ele tinha aquele sonho de ter o carro próprio, ele mesmo trabalhava no carro, ele mesmo mexia. Infelizmente hoje assim temos muita dificuldade. No meu caso, da minha empresa, eu sempre acho que eu tenho sorte. Eu tenho uma espinha dorsal de funcionários lá, são 5 funcionários assim, que eles estão comigo há 20 anos. Então teve funcionário que ele começou realmente lá de trás, do primordial, da primeira peça que ser lavada. Hoje ele é um excelente profissional, instalador de motor, para mim, maravilhoso. Se eu tivesse que procurar no mercado hoje, eu posso procurar centros especializados, tudo. A dificuldade é grande, muito grande, porque eu acho que eles perderam um pouco esse interesse. Okay. Montoro, o Jaime do Jardim Bom Filioli disse que se o PSDB quer a reforma previdenciária é porque votou pela derrubada do fator previdenciário no ano passado. É uma incoerência que foi feita pelo PSDB, critiquei naquele momento, e são erros que o partido comete. E eu concordo com o Jaime. Paulo Pelli, o Marcos de Pinheiros, mesmo melhorando a economia, a reforma trabalhista não poderá aumentar o abismo social? Marcos, né? Isso. Olha, Marcos, eu não vejo dessa forma, porque a reforma trabalhista, pelo menos naquilo que é a sua essência, ela traz a questão de aumentar a qualidade do emprego. Ela traz, na sua essência, aumentar o número de postos de trabalho. Portanto, é exatamente no sentido inverso que eu vejo que a reforma trabalhista pode contribuir para a economia no Brasil. Ao invés de criar esse abismo social que hoje as pessoas não querem admitir, não querem empregar, porque todo mundo teme a justiça do trabalho. Essa é a questão. Teme os sindicatos. Quando nós tivermos negociações mais abertas, mais amplas, com os sindicatos fazendo efetivamente o seu papel de representar a classe em negociações e não em imposições de condições, sabendo flexibilizar as negociações, no mundo moderno, a mediação tende a substituir os conflitos que são da esfera judicial. Então, assim, a mediação, a negociação, os métodos alternativos de solução de conflitos são tão propagados no mundo todo
e que a reforma trabalhista, na hora que traz para a mesa de negociação o sindicato representando a vontade dos trabalhadores e os empregadores, então por que eu não posso fazer um contrato de trabalho que eu consiga gerar empregos, que eu consiga aumentar a massa de assalariados dentro daquilo que a lei representa, mas com alguma flexibilização, como a questão de horário, por exemplo, a questão intrajornada, interjornadas, a questão ligada ao trecho itinere, né, que muitas vezes as empresas hoje não dão mais o ônibus para levar o empregado porque começaram a entrar na justiça exigindo que isso fosse contado, por exemplo, como hora trabalhada. Então a pessoa tem que pegar ônibus, metrô e ir por conta própria. Por quê? Porque hoje nós não podemos fazer isso. Um ônibus que buscasse os funcionários da empresa e levassem, começaram a ser questionados que aquilo era horário de trabalho. Já esse transporte entrou no ônibus da empresa, eu já estou trabalhando. Começou a ser a hora extra do tempo itinere, né, que é o itinerário. Então, o que acontece? Hoje, se você vai e você consegue flexibilizar esses acordos, as pessoas poderão ter até mais conforto, por exemplo, para irem para o seu trabalho. A flexibilização, ela com certeza vai ter como consequência a maioria de empregados. E não podemos esquecer que o sindicato vai estar lá representando a segurança do empregado. Claro. Representando que o empregado não vai estar sendo esbulhado numa negociação. Então, assim, flexibilizar a negociação, para mim, é uma coisa bastante inteligente e que, ao contrário de criar um abismo social, ela diminui exatamente esse abismo. Eu acho que sim, perfeito. Eu penso dessa forma. Ricardo Montoro, Daniela da Bela Vista, eleições de 2018 poderão ser ainda mais populistas e extremistas que as anteriores? Não acredito nem que tenha sido. Né, as anteriores não foram extremistas, existem as suas posições, existem nem seus candidatos, né? Não foram. Populistas. Eu acredito que já repito aqui pela 10ª vez, eu sou francamente favorável a uma reforma política mais profunda em que o voto passe a ser distrital. Mas aí é aquele aspecto que eu disse, quem muda isso são os próprios parlamentares. São os próprios parlamentares, então não há interesse. Então vamos tentar, dentro das regras que existem, fazer uma eleição a mais limpa possível, né, e que a gente escolha os melhores candidatos. Claudionor Paulo de Santo André, a crise econômica é boa para as oficinas mecânicas? Acho que a pergunta dele é: as pessoas trocam menos de carro hoje em dia, preferem arrumar o... Sim. Paulo, sim, de uma certa maneira, sim, tem os dois lados. Em vez de você trocar e ir na concessionária e adquirir um outro carro, um outro veículo, tal, pode ser até um veículo agrícola, outro tipo de veículo, você acaba dando prioridade para manutenção e até consertando aquele que já estava lá em determinado tempo que você ia ali tocando ele. Sim, somos o que julgamos prestadores de serviço. Nessa época de crise, a gente acaba assim, tendo um fluxo maior de trabalho por causa desse motivo. Montoro, a pergunta é minha aqui, até porque está na pauta, eu quero aproveitar você aqui, que após a polêmica sobre a Cracolândia, a gestão do prefeito João Dória decidiu incluir o programa de tratamento de usuários de drogas no plano de metas. Eu entendi isso, eu li hoje no jornal e eu entendi isso como uma coisa muito positiva, que ele deu como meta de governo a Cracolândia. Quer dizer, não é uma coisa paralela, é uma meta que ele vai buscar e que a população espera. É possível ele desenvolver um programa eu acho que assim? A notícia é de hoje, essa notícia está no jornal de hoje. Eu não li os detalhes, mas a filosofia de ele colocar a queda da Cracolândia, o fim da Cracolândia nas metas do governo é algo importante, que pode só valorizar o fim da utilização do crack. Como gestão, eu acho importantíssimo o que ele está fazendo. Não se pode fechar os olhos para isso que a gente teve até agora. É uma questão que a gente tem que resolver, uma questão humanitária grave, que tem que ser solucionada, e ele dá um passo bastante importante à frente no sentido de colocar isso como meta de governo. Como meta de governo é algo mais importante do que simplesmente uma vontade política. Exatamente, meta de governo é mais importante. Claudionor Grifo, tem uma forma de localizá-lo mais rápido? Tem um site, tem um endereço? Tem um site, tem um endereço. A gente está localizado no bairro da Vila Anastácio, Rua Benedito Campos de Moraes.
A gente tem o nosso site que é www.retificaanastasio.com.br. Então, a gente tem sim, né? Estamos nas mídias, geralmente tem no Google também hoje em dia, se digita lá Retífica Vila Anastácio, a gente tem o nosso site, tem vários meios sim para nos localizar sim. Agradeço tua gentileza ter vindo ao nosso Gente que Fala. Paulo Pelli, onde eu encontro assédio moral, uma responsabilidade corporativa? Hoje pela internet ainda você encontra. Sim. Estou precisando fazer uma nova edição, porque já foram Que bom. Já foram 9 mil exemplares, eu preciso agora fazer uma outra edição. Parabéns pelo sucesso. Parabéns. Muito obrigado. Escrever livro neste país é algo heróico. Bastante. Claro que sim. Bastante. Parabéns. Então, muito obrigado e agradeço mais uma vez por poder participar do seu programa. Agradeço aqueles que perguntaram e se interessaram pelo tema. E espero estar aqui outras vezes. Okay? Será muito um obrigado. prazer. Ricardo Montoro, é muito gratificante sempre tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Muito Você obrigado. está aqui há 16 anos conosco. Zancopé, faz 16 anos que estamos aqui. É um prazer cada vez renovado. Os companheiros, o Pelli, o Claudio Honor, excelentes figuras que acho que contribuíram para o nosso debate. E estamos à disposição. E vamos pensar no Brasil. Estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala, agradecendo ao Ricardo Montoro, Claudio Honor Grife e Paulo Pelli que participaram conosco. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.